Boa noite, meus irmãos. Estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comunidade Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Estamos fazendo nossos estudos sobre uma obra chamada Carvalho. E hoje nós temos a apresentação do nosso irmão Maurício, que vai falar sobre o princípio da polaridade. Irmão Maurício, está com a palavra, meu irmão. Não sei se você quer compartilhar a tela ou não. Se quiser compartilhar, já está disponível ali, tá? Tranquilo. Boa noite aos irmãos, né? Inicialmente queria agradecer a presença de todos, né? Parabenizar o nosso irmão comendador Jorge aí pela condução dos trabalhos. E hoje eu fui incumbido de falar um pouco sobre a polaridade. Confesso para vocês que foi um tema que eu achei que teria pouco para falar, mas tem muito a correlacionar. Por quê? O tema ali, polaridade, ele é um dos princípios herméticos. E como todo princípio hermético. Quer dizer, vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá, beleza. O... Todos são correlacionados. Tu não consegue falar de um princípio sem correlacionar o outro. Por quê? Até nas primeiras frases, quando a gente acaba lendo, entrando nos estudos, a gente já se depara com tudo é duplo, tudo tem dois polos. E os opostos são idênticos em natureza, mas diferente em graus. Que é isso que acaba retratando a polaridade. O que que ela traz? Que tudo é correlacionado, o que muda apenas é o grau, é a forma como a gente vê. Um exemplo. Aqui você vê um livro desse tamanho. Se você mudar o grau que você está vendo, você não vai ver ele desse tamanho. Mas é o mesmo livro. Mas eu estou vendo daqui. Outra pessoa pode ver daqui. Então, ah, quando a gente acaba falando de algumas coisas, o que muda muitas vezes é o grau. É a forma como eu retrato, é a forma como o irmão Moisés retrata, é a forma como o irmão Jeff vê. Então, tudo é uma questão de ângulo, da forma como é visto. Por quê? Tudo tem dois extremos. Ah, dentro do, dentro dos estudos ali, cara, cita muito exemplos. Eu não vou ficar falando aqui porque acaba ficando maçante. Eu não vou dizer que o amor é o oposto do ódio, que... Então, eu não vou ficar entrando nessas comparações porque eu acho que isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é tirar o que tem de aprendizado dentro do princípio. E dentro do estudo, eu acabei vendo um exemplo muito prático da polaridade, que foi a parábola do monge e o porco. Acho que é um profeta e o porco, monge e o porco. Como é que ela acaba se retratando? Duas pessoas vão em busca de conhecer um sábio e no caminho acabam encontrando uma outra pessoa que está levando a condução, um porco junto, indo ao mesmo caminho. E eles acabam zombando para que está levando esse porco, que vai atrasar e tudo. Mas eles estão no mesmo caminho, mas eles não sabem quem está junto neste caminho. E eles com aquela ideia fixa que eu tenho que encontrar um mestre, que eu tenho, sem observar o entorno. Trazendo para a nossa realidade, seria a nossa sociedade. Então, em determinado momento, o porco não consegue mais andar.
E o que que essa outra pessoa acaba fazendo, que era uma pessoa de idade? Acaba botando o porco nas costas e levando. E quando eles chegam lá para encontrar esse mestre, quem era o mestre? O cara que carregou o porco. Aí eles ficam envergonhados, mas não perguntam. Então, no final, eles acabam perguntando pro mestre: por que que você carregou esse porco? E ele perguntou: mas que porco? Não lembro de porco. Não, mas o senhor fez aquela boa ação. Eu fiz boa ação. Não me recordo. E eles ficam muito intrigados com isso. E o que que eles acabaram recebendo de aprendizado disso? Até depois eu vou puxar um gancho que da apresentação passada da cordinha do Eduardo. A partir do momento em que nós tiramos a obrigação de ser uma obrigação e tornamos costume, ela vai virar hábito. Ela virando hábito, isso acaba fluindo normalmente. Se ela fluindo normalmente, nós fizemos inconscientemente, sem perceber. Então a gente acaba fazendo o bem sem perceber. E eu vou pegar o gancho lá da cordinha. O, o que que é, o que que era o exemplo da cordinha? Nós temos os polos. O irmão Eduardo e o irmão Jorge vão recordar muito bem. Nós temos os polos, estamos aqui. Vivemos num momento onde nós somos vibração. Essa vibração pode ir para lá ou para cá, para lá ou para cá. Então, se a gente vibrar mais, a gente pode ir mais para lá, como a gente pode ir mais para cá. Ah, o que que é a solução? Nós se aproximarmos de Deus. Ok, vamos puxar. Ô Maurício, só saiu, ficou mudo o teu. Desculpa. Opa, voltou agora? Voltou. Ok. O, vamos nos aproximar de Deus para evitarmos essas oscilações. Ok, vamos nos aproximar de Deus. Mas a gente está no plano. O que a gente vai fazer no plano? Como é que a gente vai resolver isso? Nós vamos nos aproximar, mas nós ainda estamos aqui nesse plano. Esse plano está grudado ainda na gente. O que que a gente precisa fazer? Durante os estudos, eu acabei em alguns momentos parando e pensando o que que a gente precisa fazer. Ahn, e eu fiquei olhando para uma balança. Cara, eu fiquei olhando para aquela balança, eu entrei numa ideia que muitos acabam fazendo todo dia e não percebem. E o que que é? Tu fazer a tara. E o que que é a tara? É tu desconsiderar tudo aquilo que não entra dentro do processo. Aí eu fui pesquisar o que que é o termo tara. Apareceu N porcarias, mas o conceito em si, ele é árabe, se eu não me engano, que é que significa o que se tira ou o que se desconta. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que descontar o que não presta. E como é que a gente vai descontar o que não presta? A gente vai, através da nossa vibração, reposicionar o plano. O plano vai para lá e vai para cá. O que que eu vou fazer? Eu vou me re- eu vou reposicionar através da vibração, de modo que eu fique mais próximo do positivo e cordinha. Aí o que que vai acontecer? Essa vibração
vai ser sentida menos, porque a gente já está mais próximo e eu reposicionei o meu plano, de modo que eu estou mais próximo através da vibração. O que que eu fiz? Eu tarei, tirei tudo que era ruim, tirei o negativo e fiquei muito mais próximo do positivo e próximo à elevação. Que o que que é o que que é o conceito da polaridade? É a vibração. Como é que a gente diminui a vibração? Encurtando as ondas. Como é que a gente vai encurtar as ondas? Eu vou tirar o que é ruim aqui e vou me aproximar do que é bom. Então, isso era desse tamanho, vai ficar aqui. Então, essa vibração vai ser muito menor. Então, imagina que eu tenho quatro quadrantes. Meia boca, não presta e meia boca. Onde é que eu vou focar? Eu vou reposicionar através da vibração no que é bom. Eu vou criar uma tara. Pum, que nem a gente faz na balança. Nem o pessoal lá do restaurante. O que que eles fazem? Eles taram a balança para te cobrar só a comida. Eles não vão te cobrar o preço do prato. Então, é isso a mensagem que eu tirei da polaridade. Que nós vamos para os dois lados, seja o bom para o mal, seja para cima, seja para baixo. Mas o que que nós temos que fazer? Nós temos que concentrar no que é bom, canalizar a nossa vibração de modo que a gente reduza essa janela. Pra que que eu vou ficar vendo porcaria se eu tenho coisa boa? Eu vou focar no meu convívio que é bom, eu vou focar nos meus estudos, eu vou focar na minha família. Então, ah, a polaridade, ela acaba muito se correlacionando ao ritmo. O que que é o ritmo? Da vibração. A gente quer o quê? Coisas que vibram boas. A gente não quer vibração de porcaria. Então, a gente tem que concentrar no que é bom, temos que canalizar para deixar de ser obrigação e virar hábito, que a partir do momento que coisas boas viram hábito, a gente acaba fazendo sem nem perceber e acaba contagiando e vibrando de modo que quem está próximo da gente acaba ganhando. Então, ah, até na última apresentação, se me recordo, acho que foi o irmão Moisés que comentou da consequência da busca. O que que é a consequência? A gente pede muito, mas a gente tem que ter a consciência que tudo que a gente pede não é de graça. Ah, recordo bem, o irmão que tinha comentado, eu quero dinheiro, mas tem responsabilidades, tem trabalho, tem que abrir mão de algumas coisas, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde. Então, o que que a gente pode tirar de lição? Até me recordo, foram palavras do irmão D'Angelo, que a gente tem que entrar na sintonia do caminho. O que que é o caminho? Se aproximar do eterno. Então, como é que a gente vai fazer isso? Através da alquimia mental, né? É da vibração, é da, é da busca. Não é do, não é do parando no bar todo dia para tomar cachaça. Não é ficar assinando porcaria para ver coisas que não devem. É estar em sintonia com o caminho e mesmo a polaridade tem um caminho. E entender que tudo que a gente está buscando tem a consequência. Então, o que eu peço para os irmãos, que eu acho interessante, é a gente levar como lição que a gente aprender a fazer essa tara de desconsiderar as porcarias.
Por quê? Cara, a gente tá hoje num mundo que a gente tá bombardeado de informação. A gente tá bombardeado de tudo quanto é lado. Telefone tá do teu lado da cama ali, tá pipipi, 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 pipipi. Computador, bobear, tu já pega, tu já bota lá em cima da cama, tu já começa a trabalhar, ali já fica. Cara, o teu entorno tem de tudo. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Me recordo perfeitamente quando eu comecei a estudar, que eu que eu tive meu primeiro contato com o computador, era na época do disquete que a gente levava informação. Era na época do disquete. Isso, o, o quanto a gente tinha a dificuldade de receber e de enviar. E hoje, a nossa dificuldade não é receber e não é enviar. A nossa dificuldade é filtrar. Porque em épocas passadas hum, era filtrado antes de chegar. Então, se chegava a conta gota. Hoje é o contrário. Hoje a gente recebe de lava-jato, mas vem porcaria junto. Então, uma mensagem da polaridade, do princípio da polaridade é esse. Vem bastante? Vem. Pode vir para o lado, como pode vir para o outro. A gente tem que estar preparado para amenizar isso, filtrar e só usar o que é bom. Até peço desculpas se eu fugir um pouco do, do tema, mas até como alguns irmãos acabam comentando, que eu acho interessante a gente trazer para a aplicação, para a nossa realidade, a gente pegar a mensagem do conhecimento e contextualizar. Porque fazer decoreba vai chegar daqui um mês, aquilo lá entrou aqui, saiu aqui, filho. Tu não processou. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que receber, processar, guardar o que for bom e o que é porcaria, manda embora. É isso, basicamente. E finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigado aos irmãos. Valeu, irmão Maurício, obrigado pelas colocações, muito boa a tua apresentação. A ideia sempre é essa, cada irmão entrar no estudo e ter a sua. A gente sempre fala que o nome disso se chama revelação, né? O que esse estudo pode revelar para ti? Pode não revelar para mim, o Marcos, o Jefferson, pode revelar para ti de uma maneira diferente. E esses olhares diferentes de muitas. São muitas consciências olhando uma mesma ideia, e cada consciência tem uma percepção diferente. E esse monte de percepções diferentes aceleram grandemente a nossa evolução. Muito. Porque às vezes pode passar uma vida, duas, três vidas, olhando para a mesma pedra, achando que aquela pedra é simplesmente uma pedra. E aí vem um iluminado e diz: uma pedra, não estás percebendo? Isso aqui brilha quando o sol bate, isso é um diamante. Passam vidas olhando para isso, achando que não tinha valor, isso tem um valor imenso. Então, às vezes, depende do olhar da pessoa, ela traz uma percepção diferente. O que tu trouxe sobre a polaridade, realmente eu nunca tinha ouvido. Essa, essa metáfora, essa forma de te expressar da polaridade, quando você traz a questão da balança, da tara, né, de desconsiderar, né, o que não está no processo. Né? Então, quando tu falou isso aí, o que eu percebi, né, a minha análise, a gente está falando de polaridade. O que é polaridade? É o observador enxergando algo, e esse algo vibrando para um lado para o outro. Pode ser qualquer coisa. A luz, o amor, a temperatura, qualquer coisa. Qualquer coisa do universo
precisa do observador, precisa de uma consciência observando. Para que tenha, entre aspas, a lógica de Deus, algo tem que estar observando. Talvez por isso Deus tenha criado essa lei da polaridade, né? Do duplo. É como se ele partisse as questões da existência em duas partes. E aí, os irmãos sabem muito bem a frase, né? É no contraste que nasce a consciência. Então, essa polaridade, mas é a polaridade, mas é a mesma coisa. É o amor e o ódio, é a mesma face da mesma energia, sim. Mas através da polaridade, a polaridade está dizendo para você o seguinte: sai, sai. Eu sempre falo do observador. O observador, a nossa consciência tem que sair para poder enxergar de fora. Quando ela enxerga de fora, ela consegue ter essa percepção, né, do que é a polaridade, como as energias estão trabalhando. E aí, é nessa percepção que a consciência consegue acender. Talvez seja esse um dos grandes mistérios e uma das grandes mágicas, né, entre aspas, mágicas, a palavra não seja essa, mas um dos grandes mistérios de Deus é trazer para nós a capacidade da percepção. E a polaridade traz isso para nós, desde que nós conseguimos entender que nós somos os observadores de toda a existência. Nós temos que ter essa consciência, a gente consegue sair, enxergar essa dualidade que está em tudo, aí você consegue perceber a luz, perceber as trevas, perceber o amor, perceber o ódio. A percepção gera consciência. Quanto mais consciências estão geradas nesse universo, mais, na minha percepção, o grande arquiteto se alegra, porque as consciências estão entendendo não esse grande jogo, mas essa grande arquitetura que foi feita para que a gente tenha essa experiência. Mas nós precisamos ter consciência que nós somos os observadores de tudo. Não simples observadores, mas o grande observador. Isso foi feito para que a gente consiga manifestar, através de Deus, a consciência do que tudo que está sendo desenvolvido aos nossos olhos e aos olhos de todo o universo. Bom, vou passar a palavra para os irmãos, anotei mais algumas coisas aqui, mas eu gostei muito da tua apresentação, muito mesmo, Maurício. Vou passar a palavra, então, para o nosso irmão Blasio. Irmão Blasio, está com a palavra, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Primeiramente, parabenizar o ponto de vista aí do Maurício, né? E eu achei interessante ali que ele citou na visão ali que, digamos que todas as leis herméticas ali, uma complementa a outra, né? Mas a vibração em relação à polaridade, achei muito bem colocado ali por ele, porque como tem os dois extremos, o negativo e o positivo, a vibração que você está vibrando no momento, né? Ela tem o poder de te levar para um dos extremos. Achei muito interessante, bem colocado ali pelo irmão isso. Era o que eu tinha para comentar hoje. Obrigado, irmão Blasio. Irmão D'Angelo, está com a palavra, irmão. Irmão D'Angelo está sem áudio, irmão. Está sem áudio ainda. Opa. Vai falando aí, quem sabe teu áudio entra. Não deu ainda, D'Angelo. Não? Vai tentando aí. Não, não está dando. Ele tinha clicado ali, tinha É, saído, agora acho que aí deu. agora foi. Opa. Cadê? Ué, ficou mudo agora de novo. Clica e espera um pouquinho, D'Angelo. Tenha paciência, ó. Não? Irmão D'Angelo, acho que você está clicando na câmera, irmão. Daí a sua câmera sai.
Eu vou passar a palavra para o irmão Gustavo, enquanto isso. Gustavo, está com a palavra, irmão. Gustavo está aqui presente com a gente. Perfeito, eu acho que deu. No Agora Nobis, pode. no Nobis. O nome, ok. D'Angelo, pode falar, D'Angelo. Então tá. Bom, Maurício, a apresentação foi muito boa, né? Pela questão de tu pôs alguns pontos bem importantes ali. O ponto do sábio, né? Do porco e do monge ali, nos mostra que a polaridade, ela está na questão de entender os mais simples possível. A gente sabe que o amor, né, e o ódio estão ligados, né, interligados. A gente sabe que o frio, o quente. Mas olha só, cara, a sabedoria, né? A sabedoria de pôr alguma coisa pro próximo, isso é muito importante. E o princípio de buscar, né? Ali a questão do, do porco, né? A gente percebeu que ele estava indo buscar, né? Alguma coisa, um sábio e tudo mais, e quando ele pegou o descobriram que o sábio estava carregando o porco, na humildade, os outros não sabiam, mas ele mesmo sabendo, humilde o suficiente, ele não inflou o seu ego, ele também não quis ser mais do que ninguém, simplesmente assim ficou, né? E a gente sabe, né, que essa quarta regra, né, que a polaridade, ela é bem-vinda na nossa vida diária. A prática dela nos exige muito, porque tá ligado todos os temas do Caibalion, um ligado no outro, vai fazendo sentido, né? Tu fez um link com o pêndulo também, né, que é a vibração, e eu achei bem interessante, irmão. Parabéns e obrigado por uma palestra boa dessa aí. Valeu, D'Angelo. Gustavo, não novos nomes, Gustavo? Só não entendi é isso. Tá. Doutor Sérgio está presente? Doutor Sérgio está com a palavra, irmão. Está sem áudio, doutor Sérgio. Está todo mundo sem áudio. Quando entrar, tem que habilitar o áudio, tá, pessoal? Deu, agora deu. Agora sim. Boa noite a todos os irmãos. Agradecer ao irmão Maurício pela forma carinhosa com que ele falou para nós. Ele não leu, não apresentou, ele abriu o coração. Isso às vezes é importante. Valoriza o que a pessoa fala e valoriza também os que ouvem. Muito obrigado, irmão Maurício. Todas as leis do trabalho se entrelaçam. É difícil a gente analisar, não ser didaticamente, as leis do trabalho em separado. Não tem como. Você puxa qualquer lei de trabalho do trabalho e você não consegue esmiuçar um pouco essa lei sem falar, sem ver, sem registrar as outras leis do trabalho. Na nossa vida, nós temos que vivenciar a polaridade, sempre buscando o equilíbrio, promovendo a harmonia, a convivência fraterna, dando o melhor de nós para promovermos as virtudes. Que a paz do Senhor esteja conosco, porque o amor de Cristo nos uniu. Era isso. Obrigado, irmão Sérgio, pelas palavras. O irmão Maurício, se ele quiser, pode intervir, tá, Maurício? Sim. Passar a palavra para o irmão Dudu. Dudu, está com a palavra, irmão. Deixa eu só vir para o quarto aqui. Primeiro, eu queria parabenizar o irmão Maurício pela
pela palestra, né, pela apresentação, assim, ele trouxe uma visão diferente do que a gente vem vendo quando a gente trata desse assunto polaridade, né? Mas para poder falar um pouquinho vou falar um ponto específico, né? Eu vou pegar o gancho do irmão Blasius ali, né? Que o irmão Blasius ele falou da vibração, né? Que a vibração pode mudar a polaridade. E eu queria acrescentar que talvez o inverso também seja verdadeiro, né? Porque muitas vezes a gente tem a questão da vibração e com a vibração a gente vai mexer, né? Essa régua da polaridade, né? Transformar talvez o ódio em amor, o amor e ódio, enfim. Mas quando a gente recebe uma energia, também que isso às vezes acontece, uma energia de tristeza, né? Ela também pode mexer com a minha vibração e trazer a minha vibração mais para essa energia. Então, o que que eu, aí pegando o gancho do irmão Sérgio, né? O que que eu queria trazer só hoje para pontuar, né? Em vez de a gente desmembrar, porque a gente sabe que tem toda essa relação entre as leis, eu queria trazer um fator externo, né? Uma variável nova para esse ponto, né? Que é a variável tempo, tá? Tempo. Quando a gente fala de polaridade, a gente fala de tempo. Eu não vou detalhar, mas como o irmão Jorge aí sabe, nos últimos dias enfim, eu vivenciei um pouco dessa polaridade. Eu estava em um polo e o fator tempo me fez refletir, né? E eu tinha uma conduta, né, mais polarizada, e o fator tempo, reflexão, né, dar tempo para não tomar uma atitude que talvez possa, né, refletir antes, né, me fez fazer o que o irmão Sérgio falou, né, buscar o equilíbrio, tentar buscar algo mais na linha do meio, fugindo um pouquinho, talvez, essa energia dos polos. Então, eu acho que o fator tempo, essa semana, foi uma das coisas que me impactou, me fez pensar, não, vamos lá, qual que é o melhor caminho? Como é que eu posso abordar isso de uma forma diferente, né? Em vez de fazer assim, eu posso fazer de uma forma diferente e talvez ter um resultado diferente. Então, o que eu queria trazer hoje, falando da polaridade, só acrescentando, né, é buscar esse fator tempo para tomar as decisões. Nunca tomar a decisão de bate-pronto, né? Vamos refletir e buscar o melhor caminho, né? E muitas vezes com a ajuda dos irmãos tão queridos que a gente tem aqui. Obrigado, irmãos. Parabéns mais uma vez, Maurício, e obrigado por nos fazer refletir de uma forma um pouquinho diferente, fazer a gente pensar. Obrigado. É isso aí. Irmã Jaqueline, está com a palavra, irmã. Estou abrindo aqui. Então, parabéns para o irmão Maurício, a apresentação muito boa. E aí eu destaco, né, dentro de tudo que os irmãos falaram ali, complementando, que tudo é duplo, né, dentro desse princípio. Então a gente tem ali o princípio que fala ali um exemplo, né, o calor e o frio, depois o amor e o ódio. E como tudo isso está interligado com a nossa vida, né, diária, a gente tem que ficar sempre pensando, às vezes, né, que decisão tomar, pensar o que fazer diante de certas situações. Também quero destacar quando a gente tem ali algum programa, alguma coisa, teve rádio, sempre tem a escolha, né, de trocar a frequência, a estação, dá para outra, né? Se não está gostando daquela situação, daquela música, ou até mesmo do programa. Então, complementando tudo que os irmãos colocaram, né? Sempre deixando assim para nós que a gente sempre tem essa escolha e o nosso tem ali o nosso princípio, né? Que tudo é duplo, a gente pode escolher tanto continuar naquela vibração mais baixa ou mudar e ir para uma vibração mais alta, né? Então, foi isso que eu fiquei pensando aqui durante a apresentação e a colocação dos demais irmãos. Era isso, então, a minha contribuição. Obrigado, irmã Jaqueline. Muito bom. Irmão Jorge, aproveitar, já que está do lado da Jaqueline,
Vai com a palavra. Em primeiro lugar, agradecer ao irmão Maurício pela sua apresentação, de maneira que pôde, de maneira simples, hoje nos conduzir a essa reflexão da dualidade, né, da polaridade, lembrando o ritmo, né, que é importante, a constância, e que tudo é duplo, né? Que tudo é duplo nas nossas vidas. Tudo tem dois polos e tudo tem seus opostos. E poderíamos ver também isso pelo lado da numerologia, que nós já sabemos do número 2, e que nos leva muitas vezes a escolha de caminhos, como falou o irmão Eduardo. E a tara seria, na verdade, o caminho do meio, né? Que nós deveremos sempre prosseguir na jornada. Muito obrigado, irmão Maurício, e muito obrigado aos irmãos pelo aprendizado de hoje. Obrigado, comendador. Valeu, irmão Jorge. Irmão Gledson, paga a palavra, irmão. Boa noite a todos. Parabenizar o irmão Maurício pela apresentação, pela aula. Foi como o irmão Sérgio falou, né? Falou de coração e vai fazer refletir bastante sobre o que falou. Acho que eu vou pegar o gancho do irmão Sérgio também, que eu acho que uma lei não tem difícil não falar de uma lei sem pensar em outra, né? Eu acho que está tudo interligado. Quem fez o livro, quem criou, quem colocou tudo isso para nós é difícil não colocar uma em sequência da outra, né? Mas vamos lá, o que referente ao que ele falou, né? Tudo tem os dois lados, irmãos já falaram. Ele mesmo já disse que não vai ficar em cima disso, mas tudo tem do ponto de vista que tu olha, né? A mesma coisa, ele deu o exemplo do livro, tem o número 6. Se eu olhar de um lado, tu olha do outro, cada um vai ver uma coisa. E aí tem as nossas escolhas, né? Para vibração. Então a gente tem as nossas escolhas. O que que eu quero escolher? Eu quero escolher estar na frente de uma televisão vendo notícias ruins ou estar aqui no computador com a gente. Então, com isso, pô, né? Tu tem a escolha, a tua vibração, tu consegue escolher para onde tu vai vibrar. Claro que, né, no dia a dia, no decorrer do dia, tu vai vibrar para lá, para cá, mas tu tem a tua escolha. Basta a gente ter a consciência de escolher as coisas certas, para daí ficar no pêndulo, né, correto para te conseguir vibrar. Mas tu tem a tua escolha. Escolher as coisas certas para o que tu quer vibrar. É difícil? É. Aí onde vem o que o comendador falou, né? No contraste que nasce a consciência. Daí tu tem a tua consciência do que tu quer vibrar ou não e a tua escolha. Acho que seria essa a minha contribuição. Obrigado, irmão Gledson. Muito bom tuas colocações. Passar a palavra agora para o nosso irmão Omar. Omar, tá com a palavra, irmão. Boa noite. Estão ouvindo? Beleza. Irmão Maurício, para começar, parabéns pela originalidade, né? Você realmente foi uma pessoa original em apresentar o tema, e eu achei muito interessante quando você tocou no assunto da tara, porque a tara é exatamente a tua possibilidade de escolha, né? E você escolheu, mostrou, né, que vale realmente a pena você alijar, você separar-se daquilo que não presta. Da mesma forma, por exemplo, aqueles caras que viajavam de balão, né? De repente eles estavam muito pesados, eles queriam subir de altitude, ou então o balão perdia gás e ia caindo, eles não queriam, e começavam a jogar coisa fora, jogar as coisas pesadas, e aí eles conseguiam alçar a altitude que eles queriam. Esse lance da dualidade é muito interessante. Por quê? Porque você tem a dualidade das coisas puramente materiais e tem a dualidade do mental e do espiritual. Tá? É uma coisa legal isso. Por quê? Qual é a dualidade material? A dualidade do frio e do calor.
né? É a dualidade do que aonde é o Ocidente, onde é o Oriente, aonde é o Norte, é o Sul. Ou seja, isso não tem exatamente uma hierarquia ética. Não tem, né? É uma coisa que você se depara e deu. Agora, na parte mental, na parte espiritual, você já lida com a dualidade diferente, né? Que, por exemplo, a parte mental, o que é o honesto, o que é o desonesto, o que é o justo, o que é o injusto. Você lida com o bem e o mal, você lida com amor e ódio, isso tem uma hierarquia ética, né? Porque quanto mais você escolhe, aí entra o lance da vibração que você falou, da chamada vibração musical, que me chegou a me lembrar Pitágoras, né, na música das ideias, né? Tem essa oportunidade de escolha, né? Nessa dualidade mental e espiritual, você decide o que você quer. Você aumentando, sabe, você subindo na hierarquia, você vai se aproximando do todo, você vai se aproximando da unidade, mas é escolha sua, né? Porque nós estamos numa fase em que a escolha, que é igual à semeadura, ela é totalmente livre. Agora, o que você vai colher a partir disso vai depender exatamente do que você plantou. O lance que o Edu falou sobre o lance de receber uma energia ruim é um fato, né, Edu? Eu, quando recebi determinadas energias muito desafiadoras, né, por essas coisas que a gente andou passando, vinha na minha mente, cara, o que é que eu decido fazer com esse sentimento que está ameaçando me atropelar? Sabe, eu vou decidir isso, isso vai ser uma escolha minha. Se eu vou me deixar me deprimir, sabe, ou se eu vou dar a volta por cima e vou me mostrar superior e superar tudo isso, né? Então, realmente, é uma escolha que a gente tem que fazer. Aquele lance do mestre e do porco, cara, ele carregando o porco. O mestre, o porco é o aluno também, é a mesma coisa. Sabe, na verdade, aqueles dois cidadãos que estavam, né, indo ali, eles poderiam ter se identificado com o porco, porque o bom mestre carrega mesmo seu aluno nas costas quando ele não aguenta mais caminhar, né? É uma coisa interessante. Então, o porco não deixa de ser um aluno. É muito interessante isso. Ou seja, é uma dualidade muito bonita que começa a partir do demiurgo, né? E é um tema maravilhoso e tem tudo a ver com o pêndulo, tem tudo a ver com o ritmo, tem tudo a ver com o gênero, sabe? Então, é tudo interligado. Meus parabéns, foi um prazer poder colaborar com alguma coisa. É isso aí, obrigado, irmão Omar. Realmente, as leis estão totalmente interligadas, né? São totalmente diferentes, elas não são iguais, mas elas estão interligadas. Às vezes parece que não, é a mesma lei, você vai te aprofundar, não. É diferente, ela trata de coisas diferentes, mas são essas leis que regem as 7 leis, né? Bom, vou passar a palavra para o nosso irmão Juliano. Juliano, está com a palavra, irmão. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo. Primeiramente, dar os parabéns aí ao Maurício. Cara, gostei demais ali a tua. Eu já peguei ali com uns 10 minutos, 15 minutos de atraso, cheguei atrasado, mas quando tu falou a relação do pêndulo, né? Colocando, a gente tendo a consciência de que essa polaridade, ela diminui a polaridade à medida que nós filtramos, né? Executamos uma tara em cima daquilo e filtramos e conseguimos polarizar menos, né? Eu achei fantástico. Mostrou uma outra visão do caminho, né? Uma outra consciência desse caminho que o Caibalion fala, né? Em mais uma de suas leis, né? Para a gente é um modelo a seguir, né? Uma espécie de até um tipo de dharma, alguma coisa nesse sentido, né?
Achei bacana essa tua comparação, essa tua visão. Como o irmão Amaro e os outros irmãos falaram anteriormente, e o próprio Jorge falou, né? Cada vez que a gente se reúne aqui, traz uma nova visão das coisas, um olhar diferente, né? Sobre um novo prisma, um posicionamento novo, né? É bacana. Então, eu vou apresentar a próxima lei na próxima semana. eh, então, ela também está muito envolvida com polaridade, a lei do ritmo, né? Então, ela se envolve nesse sentido. Ela fala muito também de vibração. Mas só complementando aí a parte da polaridade, eu estava achando interessante, porque o que eu estava lendo no Caibalion, né, que ele diz que as coisas no plano material, no plano espiritual, valores, enfim, são uma sequência de mais daquilo ou menos daquilo, mas a natureza é igual. Digamos, um exemplo, frio e calor, né? As polaridades, né? O que que é o frio? O frio é a ausência de calor, então são graus a menos que vai ficando frio, né? O que que é o dia e noite, né? Então a noite é a ausência de luz, então foi diminuindo a luz, se tornou noite, né? Mas são da mesma natureza. O que que é o bem e o mal nesse sentido, né? Então, o que que é o bem é toda energia, toda vibração, né, ao infinito, tudo de bom. E o mal é a ausência dessas vibrações, é a coisa mais densa, né, nesse sentido. Então, para mim, a tua visão de polaridade me deu um outro, me abriu uma outra, deu um outro insight, me abriu uma outra janela de enxergar esse princípio do Caibalion, né? Deu uma outra visão para esse caminho. Cara, é bem isso aí mesmo, até no próprio, no próprio cotidiano da gente, né? O, eu trabalho, né? Minha formação é engenharia, então os inputs do processo, o processo em si e os outputs, né? Entrada, processamento, né? E saídas. Então é isso. Você entra, tem um monte de coisa que nos afeta aqui nesse plano. Durante o processo, você tem que ter consciente ou inconscientemente, nós temos que aprimorar nossa consciência, que é o que os mestres hermetistas falam, para na hora da saída sair o que é bom, tirar o que é ruim e a gente filtrar e ficar com o que é bom, né? Aí é a rota pro bom caminho, né? É isso aí. E eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Tudo que teve um irmão que falou anteriormente, eu gravei isso, né? Tudo que nos aproxima de Deus, né, está relacionado com virtudes. E tudo que nos afasta de Deus, né, são defeitos, são vícios, enfim. E a tara talvez seja isso, né? A nossa tara que nós temos que usar da nossa consciência está aí, né? Trazer para a consciência, trazer do inconsciente para o consciente, né? Esse filtro, né? De que nós temos que filtrar o que é bom e tirar de lado, né? O que não presta. É isso aí, meus irmãos. Um grande abraço aí, parabéns, Maurício. É isso aí. Obrigado, irmão Juliano. Muito boas tuas colocações. Vou passar agora a palavra para o irmão Jefinho. Jefinho, está com a palavra, irmão. Boa noite, então, a todos os irmãos aí. Parabéns, Maurício, pela tua apresentação. Gostei muito ali, também, como falou o Omar, ali da tua colocação ali da parábola, né, do porco ali. Achei bem interessante isso. E o Omar ali fez um complemento ali que show de bola, viu, Omar? Ok. Enfim, assim, a gente vai chegando a um ponto que não tem muito o que falar, né? Os irmãos já estão pegando, se relacionando tudo, mas uma verdade é certa, né? É tudo coligado. O mundo é coligado um com o outro, o bem e o mal, eu com vocês todos, e a gente é um só. Mas no para pegar e deixar bem curta a mensagem que eu tenho para dizer para vocês, ouvindo vocês todos, é o seguinte: o mesmo tempo que dá vida a nós é o mesmo tempo que nos tira. Então, só deixar uma mensagem: vamos fazer o bom uso desse tempo que nos é dado, que é o presente. Uma boa noite aos irmãos. Hoje seria isso. É isso aí. Valeu, Jefinho. Boas palavras.
Vamos gastar o nosso tempo certinho, né? Que é limitado. Passar a palavra agora para o nosso irmão Max. Max, está com a palavra, irmão. Boa noite, meus irmãos. Maurício, você foi sensacional, nos inspirou bastante hoje e realmente você trouxe uma abordagem que esse tema já foi falado, inclusive eu fui um dos que apresentei sobre polaridade há uns anos atrás e a maneira e o fio que você puxou hoje foi diferente e muito bom mesmo. E como eu diz o irmão Sérgio, você falou com o seu coração, isso foi muito inspirador para a gente. Vou tentar colocar algumas coisas aqui que eu observei, escrevi, e os irmãos hoje foram muito pontuais. Nossa, quanta coisa legal que foi falada hoje. Mas para ser, talvez fazer um apanhado, né, do que a gente observou nisso, parece que a lei da polaridade, ela é a lei que tem uma peculiaridade. Apesar de ser muito relacionada com todas as outras, ela tem uma peculiaridade. E essa peculiaridade foi repetida entre vários irmãos, que é o poder de escolha. Ela nos dá o poder de escolha. Como assim? Usando um exemplo muito bom que o irmão Maurício nos colocou sobre o porco e o sábio. O que que fala esse exemplo, né? Que o sábio carregou o porco nas costas e no final do trajeto, do percurso, as outras pessoas falaram: Poxa, você não está cansado de carregar aquele porco? Ele fala: Que porco? Eu não carreguei nada, não estou cansado, nada. Algo assim, né? O que que ele fez? Ele transmutou. A ele foi dado o poder da escolha e ele transmutou. O que que ele transmutou? O sentimento comum, a sensação era esforço físico. Ele transmutou cansaço em disposição. Onde todos os outros viram cansaço extremo por carregar um porco durante um longo período, ele não achou nada disso. Ele terminou disposto, ele teve a capacidade, a opção de transmutar um sentimento de esforço físico, uma percepção de esforço físico, e ele transmutou em disposição. Como que a gente poderia dar um outro exemplo, que é um exemplo batido, mas eu acho que ele é muito pedagógico? E talvez tenha irmãos aqui que estejam vendo essa obra pela primeira vez, e eu acho que, me perdoem se eu for repetitivo e falar do amor e do ódio novamente, né? Mas eu acho que é necessário. Por quê? Se a gente imaginar uma linha, num oposto, a minha mão aqui é ódio, e no outro oposto é amor. Só que existe um meio termo. Esse meio termo ele pode se transformar, como fala literalmente no livro, em afeição, ou uma leve desafeição ou um desafeto, né? As coisas não são extremas e elas podem ser unidas. O que que faz? Transmutar o poder de escolha, que tantos irmãos falaram. Frio e calor é a mesma coisa. E algo que eu achei muito perspicaz, irmão Omar, foi a hierarquia das dualidades que você colocou. Essa eu vou demorar para dormir hoje, irmãos. Era isso. Boa noite. E Maurício, parabéns. Show de bola, Max. É isso aí. Passar a palavra para o nosso irmão Rafael Moisés. Está com a palavra, irmão. Só desmutar o teu microfone. Boa noite, irmãos, novamente. É até difícil de se manifestar com tantos pontos de vista que só enriquece todo esse estudo aí que o Maurício trouxe. Ele trouxe um ponto de vista muito interessante, muito bom mesmo. Parabéns, Maurício. E, pô, é uma grande honra aí estar com os irmãos. Bom, a polaridade, ela vem de uma forma da natureza humana que, por ela ser a polaridade, a matéria e a espiritualidade é uma polaridade. Então, ela se divide da seguinte forma. Dentro da matéria, nós temos o quê? Nós temos os prazeres físicos, né? São os prazeres. Comer, beber, dormir, sexo, droga. Olha só, são os prazeres do equilíbrio dentro da matéria. Depois vem dentro da espiritualidade, que daí são os sentimentos. Raiva, ódio, alegria, tristeza. Então, olha como os opostos, né? Em algum determinado momento, os extremos se tocam. Eles estão se tocando nessa forma aí, né?
é uma circunferência. Então, espírito e matéria. Então, elas estão se tocando. Então, existe aí uma dualidade de uma forma que a gente compreender bem certinho como isso acontece. Bom, dentro desse contexto, precisa se ter o quê? Sabedoria. Aí vem novamente, né, um ensinamento que a gente procura dentro das ordens para a gente compreender como a gente vai agir, porque isso é muito difícil. Eu vou puxar aqui para não me alongar, mas eu acho muito interessante sempre usar um termo ou algo para explicar, assim como o do porco que carregou, que foi muito bacana. Eu já assisti esse filme, eu acho que mais de 20 vezes. E se os irmãos assistirem, os irmãos vão encontrar dentro do filme também essas leis herméticas que nós temos aqui, e é muito legal. No filme As Cruzadas, em um determinado momento, o Guido de Lusignan, que era casado com a Sibila, quem já assistiu aquele filme lá vai lembrar disso, tá? Chega um determinado momento em que o irmão dela, que é o rei, o Balduíno, ele pede para o Balian casar com a Sibila, para que então haja o equilíbrio. Olha que interessante o que a natureza da polaridade faz. E ela diz para, e ele não aceita, né? Ele não aceita, ele pede, olha, você casa com a Sibila e o Templário, o Guido de Lusião, vai ser morto e aí tudo se resolve. E ele diz, não, eu não vou fazer isso, não, não é certo, é errado. E aí ela diz o que para ele, né? Que eu lembro, não é bem assim a frase, mas é bem interessante. Chegará um dia que você desejará ter feito um pouco de mal para fazer um bem bem maior. Olha que interessante essa polaridade de ter que fazer o mal para ter o bem. E se ele tivesse feito isso, não tinha acontecido aquela guerra, morrido milhares de pessoas. Então, dentro dessa natureza que muitas vezes a gente acha que a gente não compreende, mas ela acontece, ela tem que acontecer de uma forma para acontecer outra. Aí entra a lei da casualidade, vem novamente as leis herméticas. Mas olha que interessante dentro do filme, todo esse passo, de todos esses detalhes que estão nas entrelinhas que a gente não presta atenção. Chegará o dia em que você desejará ter feito um pouco de mal para um bem maior. Olha só, ia morrer um ou dois para salvar milhares, mas, né, pelas questões morais, ele não aceitou. E isso aconteceu. Então, olha que como a polaridade ali se mostra de uma forma impressionante. Assim como a história do monge, né, eu contei isso também, inclusive lá do Karma e do Dharma, que o monge guerreiro queria saber o que era o céu e o inferno, e ele sobe a montanha e lá estava o mestre, o monge lá, né? Ele disse: Ah, você sabe tudo, você conhece tudo, e eu vim aqui saber, quero que você me responda. O que é céu, o que é o inferno? E o monge parou ali no pensamento e disse: Mas quem é você? Quem você pensa que você é? E pá, e falou um monte. Aí o guerreiro, né? Pô, já veio todo aquele ódio, foi puxar a espada para matar ele. Ele disse: Isso é o inferno. E aí o guerreiro já viu a lição ali e foi empunhar a espada e ele disse: Isto é o céu. Então, dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui, existe algo que eu fiz um trabalho também muito bacana e eu gostei, me ajudou muito, que foi a temperança. Então, a temperança, ela vem de uma forma para equilibrar a polaridade. A temperança são o quê? São os prazeres, né, físico e os prazeres de sentimentos, né? Quando a gente tem ódio, tem raiva, tem alegria, tem tristeza. Então, olha que bacana que é esse comparativo da matéria e espiritualidade dentro da temperança para ver o equilíbrio. Comer demais, beber demais, ou usar prazeres demais, ou fazer o mal demais, ou fazer o bem demais. Você tem que cuidar. O irmão Jorge falou algo, né, irmão, um tempo atrás aqui, que a gente pode ter liberdade de falar. Cuidado, para quem que a gente vai fazer o bem, né, irmão? Um dia você disse que estava lá num show e foi comprar uma água do cara lá e o cara trocou teu cartão. Pô, você tá ali na maior boa intenção de fazer o bem e o cara tá te fazendo mal. Então, o equilíbrio tá na temperança de você entender para quem você vai fazer o bem, para quem você não vai fazer. Aí vem a tara. Muitas vezes você está fazendo bem, você está fazendo mal. E isso é muito difícil de você compreender, porque você precisa parar para compreender isso. E eu fui entendendo isso no decorrer da minha vida para me compreender o que eu tenho que fazer, como vou agir. É difícil? É, porque uma decisão está relacionada a uma ação e reação. E aí você tem que compreender a balança, que eu achei fantástico a posição do Maurício usar a balança, o meio termo, o equilíbrio. Pô, a balança ali foi, inclusive na profissão dos irmãos advogados, né?
tem uma, né? Tem uma balança lá que está segurando, aquela balança ali, ela está relacionada a isso tudo. Bom, enfim, irmãos, o assunto é fantástico, ele é muito bom e ele traz muitos ensinamentos aí para todos nós. Parabéns mais uma vez, tá, Maurício? Espero que eu tenha contribuído e obrigado aos irmãos aí com a lição que todos passaram aí. Obrigado, uma grande alegria estar com os irmãos. É isso aí, irmão Rafa. Muito boas tuas palavras aí. Irmão Maurício, considerações? Sim. Eu somente agradecer aos irmãos aí por todas as colocações, né? Pela presença dos irmãos, né? Muito obrigado. E aquilo que o Eduardo comentou sobre o tempo, aquilo ali também deixou uma pulga pulando, porque muito se fala, mas pouco se considera ele. E diremos que hoje, na, na situação em que nós estamos, no momento que nós estamos, o tempo em si, ele vale muito mais que ouro. Então, obrigado a todos os irmãos. Venho aqui também me retratar pelas ausências anteriores, que eu, por motivos de trabalho também, ainda não consegui finalizar, mas imagino que agora dentro de julho, metade de agosto, eu já consigo finalizar e voltar regular para as reuniões. E agradecer a todos aí. Muito obrigado, irmãos. É isso aí, Maurício. Obrigado pelas tuas colocações, obrigado pela tua palestra. E sobre o tempo, né? O tempo vale ouro. Realmente, o tempo hoje é um dos maiores ativos disputado a dentes e unhas por todas as grandes empresas. Elas se degladiam para conseguir a tua atenção, a atenção de todo ser humano. Isso está fazendo com que a nossa sociedade inteira, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, uma geração inteira, uma sociedade inteira, mude a perspectiva da realidade. A realidade está sendo transformada na mente das pessoas, pela questão do quê? Do consumo do tempo delas. Então, essas corporações elas estão sugando o máximo de tempo das pessoas, as pessoas não estão percebendo isso, e esse consumo do tempo pelas redes sociais, aí tem TikTok, Facebook, etc, 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 todas essas questões aí, elas estão trazendo uma alteração na psique da nossa sociedade inteira. A humanidade inteira está sendo transformada na nossa frente. Na nossa frente. Isso até eu estou trabalhando, fazendo um trabalho junto com o irmão Gustavo aí, que se chama o ponto de inflexão. A grande mudança na nossa sociedade está acontecendo na nossa cara, e a gente não está percebendo. E é interessante pensar essas questões aí. E esses estudos ajudam a gente a perceber coisas que a gente não está percebendo. Pode falar, Maurício. Mas um ponto interessante, pegando esse gancho, eu acho que com certeza o irmão Feyer vai poder opinar sobre isso, é o quanto se tem a degradação ao longo do tempo, isso em todas as variáveis, em relação à qualidade, porque muito se bate no tempo, mas o tempo que está sendo extraído, o tempo que está sendo usado, está sendo de qualidade. Esse mesmo tempo que hoje vale X e ontem valia metade, tem a mesma qualidade? Porque uma coisa que, como eu trabalho com máquinas, eu acabo vendo é a qualidade do tempo. Por quê? Ah, um exemplo hipotético. Uma pessoa trabalha 8 horas, ela rende 10. Uma máquina trabalhando 8 horas rende 8. Tá, mas aí tu vai ver o tempo que não aparece. Por quê? Essa pessoa, ela gerou
Ela consumiu o tempo de outra pessoa, mas esse tempo não está aparecendo. Então, às vezes, o tempo de qualidade nos dias de hoje não está sendo absorvido. Isso é uma coisa, isso é uma coisa que eu vejo em todos os segmentos. Tempo de qualidade. Aproveitamento com qualidade. Seja para tudo, 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 tudo. Seja tempo de trabalho, seja tempo social, seja tempo de relacionamento. A questão toda é qualidade. O tempo é importante? Sim, é importante. Mas a gente tem que prezar pela qualidade dele também. Porque não adianta ele só ele estar vazio lá. Acho que isso é uma coisa muito importante. Entra a polaridade, né? O tempo, a qualidade do tempo, o tempo mal usado, o tempo bem usado. Aí Sim. é o observador, né? É o observador que tem que sair, observar, gera consciência e ele faz a transmutação de tudo. Por isso que tem que... A grande sacada é nós entendermos que nós somos observadores de nós mesmos. A gente tem que sair, observar, e a gente consegue entender para transmutar. Meus irmãos, obrigado por encerrar nossa reunião de hoje. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos os irmãos presentes. E até a próxima reunião.